Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 28 de setembro de 2024. Insônia, problema afeta 34% da população brasileira. A Associação Brasileira do Sono, ABS, diz que fatores como idade, sexo e condição socioeconômica são determinantes na identificação das pessoas que sofrem com a insônia. A atriz Mel Maia e a cantora Sandy são duas personalidades famosas que enfrentam problemas com a insônia e já falaram publicamente sobre o assunto. Segundo a médica Juliana Walsh, CRMSC 22106 IRQ 12960, existem 3 tipos de insônia. A primária é quando a pessoa tem dificuldade de pegar no sono. A secundária é quando a pessoa dorme rápido, mas desperta no meio da noite e não consegue voltar a dormir. A terciária é quando a pessoa dorme, no entanto, não alcança o sono profundo, acordando cansado e com a sensação de que não dormiu. A insônia é multifatorial, e identificar o tipo e a causa é fundamental para o tratamento correto, aponta. Juliana conta que a polissonografia pode auxiliar no diagnóstico da insônia, mas o que prevalece mesmo é a clínica. A médica destaca que, pelo histórico do indivíduo, padrão de sono, o quanto atinge a qualidade de vida da pessoa, sabemos se ela sofre ou não com o problema. A especialista lista alguns hábitos disfuncionais que podem causar insônia, sendo os principais: deitar para dormir de barriga cheia, prejudica o sono profundo, ingerir excesso de alimentos estimulantes, como cafeína, durante o dia, trabalhar próximo da hora de dormir, uso excessivo de tela ao longo do dia ou 2 horas antes de dormir, a luz branca das telas inibe a produção de melatonina, prejudicando o sono. Conforme a médica, os bons hábitos do sono incluem praticar atividade física pela manhã regularmente, não ingerir alimentos 2 horas antes de deitar, tomar chás calmantes, como camomila, abaixar as luzes da casa 1 hora após anoitecer e dar preferência para luzes amarelas, meditar regularmente, reduzir eletrônicos à noite, ler um bom livro físico antes de dormir, ajuda a concentrar o foco e relaxar a mente, que está hiperestimulada. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o sono e os sonhos 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo, quer noutro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgais-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam: que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo.
Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isto, pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemo-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença, a homens que não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõe a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu, para que possam ir ter com seus amigos do céu, é o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto, enquanto dormieis. Vossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em seu pleno desenvolvimento, são, muitas vezes, apenas a lembrança da perturbação que experimenta a sua partida ou no seu regresso ao corpo, acrescida da relativa ao que fizestes ou do que vos preocupa quando em vigília. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos, que tanto os sábios, quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. De resto, dentro em pouco vereis desenvolver-se outra espécie de sonhos. Conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacob, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludi. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, entre os de que vos lembrais, do contrário cairíeis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Os sonhos são o efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da presente existência ou de existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter.
A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncasse em frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de setembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.